Porque eu Na graduação, é fogo. A graduação de Direito, eu acho que isso acontece com todos os cursos, né? Mas a graduação de Direito, eu acho que, se não acontece mais, acontece muito. O professor de Direito Constitucional, ele vai dar aula de civil. O professor de Penal dá aula de constitucional. Muitas vezes o professor, ele não advoga. A maioria dos professores de graduação, eles dão aula de manhã, tarde e à noite. Ou de manhã e à noite. Então eles não advogam. Se advoga, às vezes assina uma peça, uma causa própria, mas não advoga igual nós, de verdade, todo dia ali no escritório, batendo ponto ali, né? Então, nós aprendemos muitas informações na graduação de forma equivocada. Se você puxa pela OAB o nome do professor no site do TJ, você vai ver que o professor que dá aula para você na graduação, se ele tiver 5 ações no nome, 10 ações, é muito. Porque muitos, a maioria não advoga. E faz a diferença, porque a teoria e prática é tão diferente, né, doutora? É muito diferente. Na graduação, nós aprendemos que a ação contra o comodato, quando a pessoa que é beneficiada pelo comodato não quer sair do imóvel, é reintegração. Cai até em prova isso. Só que na prática, se o nosso cliente tem registro, a melhor ação, a melhor opção, a melhor medida é a ação reivindicatória. Porque a ação de posse, as possessórias, tanto a reintegração, a manutenção, o interdito proibitório, são ações que a discussão é posse. E muitas vezes o invasor, o inquilino, o locatário, ele tem a posse. Então, fica fácil de levar essa discussão durante anos. Recorrer decisões, recurso de apelação especial, recurso extraordinário. Então, as ações possessórias no Brasil, na prática, elas se tornaram ações demoradas, cansativas, onerosas, porque a gente vai ter que pagar as taxas recursais, além da despesa de citação, taxa judiciária. Então, quando dá pra gente fugir da possessória, tem que fugir. Quando que nós usamos possessória? Só quando não tem jeito. Quando o nosso cliente só tem a posse, né? Ele tem um contrato de gaveta, uma escritura pública não registrada, uma carta de rematação, uma carta de adjudicação, um formal de partilha. Agora, quando o nosso cliente ele tem um registro, é muito interessante trabalhar com essa ação reivindicatória ou com a ação de missão de posse, porque é uma ação petitória, então ela é puramente registral. Se o nosso cliente, que é o autor da ação, ou os autores da ação, constem na matrícula do imóvel atualizada, a certidão de propriedade, perfeito. Uniu aí o documento e a ação correta. E a reivindicatória, o interessante, que a chance da gente ganhar, ela é sempre muito maior. A chance da gente ganhar, a dificuldade da parte se defender, a chance da gente levar o pedido de liminar, porque tem até súmula, que é a súmula 487 do Supremo. Numa discussão de posse, prevalece quem tem o registro, quem tem o domínio, quem tem a propriedade. Então, tem tudo para dar certo no sentido da liminar, no sentido da decisão definitiva. Nessa ação, doutor, eu faria assim, faria a reivindicatória, eu mencionaria que ocorreu um empréstimo, mas houve a reivindicação do imóvel, e eu mencionaria nessa ação que a discussão não é posse, a discussão é com base no registro, que eu quero reaver o imóvel com base no registro, conforme a súmula 487. Então não é a discussão que nós vamos entrar na matéria de posse. E nessa liminar, eu faria a solicitação do quê? Eu faria a solicitação da desocupação do imóvel em sede de liminar. Eu falaria que é uma tutela de evidência, que essa situação já está decidida. E eu também, alternativamente, eu pediria, juiz, eu quero a desocupação em sede liminar, mas caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, que fosse feito o arbitramento do aluguel. Por quê? Porque o invasor, ou aquele que está no imóvel, ele está numa situação cômoda. Quanto mais tempo ele ganhar, melhor. A hora que o judiciário aplica uma tutela antecipada, uma liminar, fazendo com que ele tenha a obrigação de pagar aluguel mensal, de cada 10, 9 corre, né? Abandona o imóvel, né? Então, eu gosto muito dessa estratégia. Sabe por quê, doutora? Porque hoje, o judiciário, a gente não sabe o que vai acontecer. O judiciário é muito ruim, né? Infelizmente. O judiciário, ele aplica a jurisdição defensiva. Aquelas ações que a gente acha que vai ganhar, a gente perde. Aquelas ações que a gente vai perder, a gente ganha. O judiciário, eu acho que ele sempre foi assim, mas hoje mais ainda. Porque a pandemia fez com que os juízes e juízas, os cartórios, se atrapalharam. Então, existe muito serviço acumulado. E eles querem bater a meta do CNJ. Então, eles estão julgando de qualquer jeito, eles estão se livrando do processo. A hora que bate uma possessória lá, eles vão dar corda, vão marcar audiência de justificativa, vão marcar audiência de conciliação e mediação,
vão marcar audiência de instrução e julgamento. Mesmo que eles querem se livrar do processo, eles vão acabar marcando, agendando essas audiências, para não dar nulidade. Então, se a gente for para o outro caminho, o caminho da petitória, que é a reivindicatória, como já tem uma súmula, a 487, já é uma tutela de evidência. Súmula é tutela de evidência. O juiz, aproveitando esse gancho, né, que ele quer se livrar do processo, ele ou ela, de forma rápida para bater meta, a chance dele na nossa é muito grande. A chance dele falar, opa, aplico a tutela de evidência. Você tem razão, doutora. Tutela de evidência. Reintegração, né, efeito de reintegração, reaver o imóvel. Na verdade, é reivindicatória. E a chance é muito grande dele dar a liminar e a decisão definitiva. E se não der por causa da pandemia, porque tem essa discussão, né, da faixa vermelha, amarela. Se o juiz entender que nós estamos numa faixa que não é correto despejar, reintegrar alguém, reivindicar alguém, pelo menos ele vai aplicar o arbitramento do aluguel. Vai fazer com que a parte que esteja no imóvel, o invasor, né, o mutuário, qualquer pessoa, nesse caso o ex-beneficiário de um contrato de comodato, ele vai pagar aluguel. Essa avaliação, a doutora pede para um corretor de imóveis, conhecido, uma corretora, ele faz e junta no processo. O que eu não oriento fazer é pedir o arbitramento do aluguel sem um valor estipulado, né? Aí o juiz, normalmente o juiz ao juiz, vai pedir para emendar. Mas qual o valor? Então, quando você pede o arbitramento de aluguel, já estipula o valor e junta um laudo, feito por um corretor, uma imobiliária, um amigo, um conhecido, porque ajuda muito na decisão do juiz, até para que ele não emende inicial. Mas a chance de dar certo na reivindicatória é muito boa, é muito grande, e com certeza, com muita propriedade, com muito carinho e respeito à doutora, eu faria assim a ação reivindicatória e não a possessória, viu? E tem outra, é um direito, viu? Mas é contrato de comodato, tem que ser possessória. Não, a reivindicatória é um direito, são dois caminhos diferentes, é um direito meu, de usar a medida que eu achar necessário.